Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Chegamos à última semana do nosso trimestre, onde estamos estudando sobre provados no fogo. E a partir da semana que vem, nós vamos estar estudando a nova lição do quarto trimestre de 2022 e vamos estar estudando uma lição preparada por um brasileiro, pelo Dr. Alberto Tim, querido professor de vários pastores aqui do Brasil, uma pessoa muito querida, muito amiga. Tive a chance de gravar com ele alguns documentários sobre a história de nossa igreja e será um prazer poder estudar a lição que ele preparou com muito carinho, né? E você está convidado a participar dos vídeos semanalmente aqui. Não esqueça de fazer a sua assinatura, comprar a sua lição e participar aí do quarto e último trimestre de 2022. E a lição desse terceiro trimestre encerrou de forma maravilhosa. A lição falou sobre Cristo no crisol. E como o trimestre todo falou a respeito do sofrimento, a lição foi muito boa ao terminar falando sobre o sacrifício de Cristo e a importância dele para a nossa salvação. Então, será um tema muito especial que agora vamos estudar e é muito bom ter você aqui comigo. Eu quero aproveitar e convidar você para se inscrever no meu canal. Se você gosta dos conteúdos que eu preparo aqui, eu peço você também que indique esse canal para outras pessoas. Deixa aí o seu like se você gostar. Ative o sininho para receber todas as novidades que a gente prepara com muito carinho. Além da lição da Escola Sabatina, estamos com outros projetos de estudo da Bíblia, na Rádio Novo Tempo aqui de Florianópolis, também com um grupo de jovens todas as sextas-feiras à noite, quer dizer, todas não, quinzenalmente, às sextas-feiras à noite, e você acompanha tudo aqui no canal. Sem falar também do nosso projeto de vídeos diários, que é Primeiro Deus. E estamos aí montando uma grande rede de replicadores, pessoas que estejam dispostas a enviar esses vídeos diariamente para seus contatos, como uma forma de evangelismo. Se você quer ser um parceiro nosso, basta acessar o nosso site primeirodeus.com.br e fazer a sua inscrição. Você vai receber os vídeos diariamente para replicar então para a sua lista de contato, tá bom? Vamos então à nossa última lição, Provados no Fogo. Vamos nos despedindo agora nesse 13º sábado com esse tema muito especial, Cristo no crisol. Mas antes de avançarmos no estudo, quero convidá-lo a fazermos uma oração pedindo a bênção do Senhor. Pai querido, muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Suplicamos que o Teu bom e Santo Espírito esteja com todos nós e que agora, ao estudarmos esse importante tema sobre o sacrifício de Cristo por todos nós, possamos entender melhor o Teu grande plano de salvação. Abençoe a cada amigo, cada amiga que se une agora nesse estudo. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, o versículo para memorizar dessa semana apareceu no Evangelho de Mateus, capítulo 27, verso 46, onde o evangelista escreve: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Este aqui foi um exemplo do sofrimento de Jesus na cruz do Calvário, e essa semana nós vamos estudar as provações e o sofrimento de Cristo em várias etapas da sua vida. Nós vamos voltar a esse texto mais à frente na lição. Como o pecado e o sofrimento surgiram em nosso universo? Esse foi o tema que estudamos esse trimestre. Eles surgiram, segundo o autor da lição e segundo a Bíblia, é claro, porque seres livres abusaram de sua liberdade. A começar pelo primeiro casal, Adão e Eva, lá no Jardim do Éden. Deus queria prová-los e para isso colocou uma proibição apenas: eles não poderiam se alimentar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva, desobedecendo a ordem divina, participaram do fruto, e aí está a origem do sofrimento em nosso planeta. Deus sabia de antemão que Adão e Eva cairiam? Sim, eles sabiam. E a lição trouxe a citação do autor C.S. Lewis,
onde Deus, a despeito de saber que o homem pecaria, ele teria pensado, vale a pena o risco. Eu sempre digo que Deus ele amou tanto o projeto humano, antes mesmo dele haver sido criado, que Deus estava disposto a morrer sobre a cruz, porque ele amou ao projeto homem. E assim mesmo nos criou. E há um texto em Isaías, capítulo 53, que eu gosto muito, onde é dito que um dia Jesus verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Ou seja, vale a pena o risco, nas palavras de C.S. Lewis. Há uma errônea ideia de quem a humanidade sofre enquanto Deus permanece sentado em seu trono. Alguns têm essa visão. O homem sofre enquanto Deus está lá no céu em seu trono. Essa visão ela não é correta, ela não é verdade. E a lição dessa semana veio para mostrar isso. Mostrar que Deus tanto amou suas criaturas que escolheu carregar sobre si mesmo o peso do sofrimento causado pelo abuso da liberdade, pelo abuso da escolha errada que nossos pais fizeram. Esse sofrimento pode ser visto na vida e na morte de Jesus, através da sua encarnação. E quando Cristo se encarna, ele se une à humanidade por laços que jamais serão rompidos. Esse é o mistério da encarnação. Eu tenho aqui no meu canal um vídeo que fala um pouquinho mais a respeito da encarnação de Cristo. E se você quiser tirar suas dúvidas a respeito desse tema, basta procurar pela palavra-chave encarnação e você vai poder aí encontrar um vídeo falando a respeito do mistério da encarnação. Bom, vamos então analisar agora a vida de sofrimento que Jesus teve, a começar pelos primeiros anos. A lição dessa semana fala de algumas etapas e a primeira delas acontece logo no seu nascimento. Lucas 2,7 diz que Maria deu à luz ao seu filho primogênito e ela enfaixou e deitou numa manjedoura porque não havia lugar para eles na hospedaria. O primeiro ponto é que Jesus se encarnou, mas não se encarnou numa família rica, numa família nobre, onde pudesse ter de tudo o que precisava. Não. Ele se encarnou numa família pobre e nenhum local para nascer ele teve. Ele nasceu numa manjedoura, num local onde o alimento era colocado para os animais. Então, Jesus numa família simples, numa família pobre. Uma outra prova bíblica da simplicidade da família onde Jesus nasce aparece em Lucas 2, 22 a 24, aonde Maria e José, os pais terrestres de Jesus, cumprindo ali a lei levítica, levam Jesus para ser dedicado ao Senhor. O texto diz em Lucas 2, 22, passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Conforme está escrito na lei, todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Uma rola ou um par de rolas ou 2 pombinhos era a oferta das famílias pobres, que não tinham um animal melhor para oferecer. Deus ele se preocupou com todas as questões de salvação. E ali as famílias que eram pobres podiam simplesmente oferecer rolas ou pombas, que eram aves baratas, que até uma família pobre podia ter acesso para esse ritual. Então, o fato de José e Maria terem oferecido esse tipo de animal comprova de que era uma família muito humilde. Um outro texto também que nos ajuda a entender isso é que Jesus teve que fugir para salvar sua vida. E isso tem a ver com a morte dos bebês inocentes. Morte essa causada pelo rei Herodes, quando ele ficou sabendo de que havia nascido o novo rei dos judeus. O texto de Mateus 2 diz, Mateus 2, 14 em diante, dispondo-se ele, aqui falando de José, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei meu filho. Cristo foi levado para o Egito por seus pais
E ali José, advertido por um anjo, né, tomou essa iniciativa para salvar o menino da morte. Então, ainda bem novo, né, Jesus passando por dramas, por traumas, porque o diabo estava tentando usar a todos para dar fim a essa criança. Jesus nasceu também num lugar indesejado. Não foi numa cidade nobre, não foi em Jerusalém, a capital. Em João 1,46, o texto nos diz: perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Então, Jesus passou sua infância em Nazaré, da Galileia, e não era uma cidade de boa fama. Tanto é que Natanael vai perguntar: pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Então, Jesus foi a única pessoa nesse mundo sem pecado, mas que conviveu com pecadores. Nascendo numa família pobre, sendo ameaçado desde a infância, tendo que passar sua juventude numa cidade com péssima fama. E em sua pureza, ele estava imerso no mundo de pecado. Que tortura, né? Diz o autor da lição, deve ter sido para a sua alma estar em constante contato com o pecado. E a lição diz que nós que somos pecadores evitamos a exposição ou evitamos exposição aos erros e ao mal que nós consideramos repulsivos. Imagine Cristo, em quem não havia pecado. Então aquilo que para nós é pecaminoso, muito mais para ele, porque ele era a pureza em pessoa. Jesus foi o único ser humano que passou sobre essa terra que nunca pecou. Nunca pecou. E a despeito de nunca ter pecado, ele veio para assumir o nosso pecado. E como parte dessa culpa que ele estava assumindo, envolvia, é claro, todas as provações que ele enfrentou e que o diabo tentaria para movê-lo de seu objetivo de salvar a humanidade. A lição de segunda apresenta Cristo como o desprezado e rejeitado. No texto de João, capítulo 8, versos 58 e 59, é dito, Jesus diz: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Quando Jesus declarou isso, eles pegaram em pedras para atirar nele. E Jesus teve que se ocultar para não ser apedrejado. Interessante, né? Jesus veio para salvar os homens e estes quiseram apedrejá-lo. O texto de Mateus 12, 22 diz que trouxeram um endemoniado até Jesus, ele era cego e mudo, e Jesus o curou. E o mudo passou a falar. E o que aconteceu? A multidão começou então a dizer: não é este porventura o filho de Davi, que nós esperávamos? Mas os fariseus, ouvindo isto, começaram a disseminar a ideia de que Jesus estava operando milagres pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. A obra de Cristo foi mal compreendida. Ele foi acusado injustamente. E se formos para Lucas 4, 29 e 30, diz que Jesus foi expulso da cidade, depois que ele disse ser o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, ser o Messias que eles esperavam. Eles levaram Jesus para o alto de um monte e eles lá quiseram lançar Jesus no penhasco, no abismo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Como foi para o coração de Cristo ver essa atitude de suas criaturas? Como deve ser doloroso, como deve ter sido doloroso para ele diante de tanta ingratidão, diante de tanta injustiça. Como João declarou, né? Veio para os que era seu e os seus não o receberam. Eu imagino o quanto Jesus deve ter sofrido por ter sido rejeitado. Em certo sentido, o sofrimento de Jesus era como de um pai que vê um filho rebelde precisando de ajuda e, embora disposto a dar tudo o que o filho precisa, o filho o rejeita, demonstrando desprezo, talvez pela única pessoa que poderia poupá-lo da ruína. Foi assim que Jesus deve ter se sentido. Em Mateus 23, 37, Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas
e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como uma galinha junto aos seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Que verso triste. Quantas vezes Cristo desejou salvar seu povo. Quantas vezes Cristo desejou ajudar seu povo, mas eles não quiseram. Assim foi o ministério de Cristo. Um ministério com muitas provas, um ministério que passou por muitas rejeições. Os líderes judeus, que eram os depositários dos oráculos sagrados, dos escritos sagrados, da Bíblia dos seus dias, que deveriam estar conduzindo o povo, preparando o povo para a vinda do Messias, foram aqueles que mais o rejeitaram. Foram aqueles que desejaram sua morte. Foram aqueles que não quiseram abrir espaço para que as pessoas aceitassem esse nobre príncipe da Galileia. E então chegamos ao momento do Getsemane. Na lição de terça, chegamos aos momentos finais, onde Cristo se aproxima da cruz. E lá no Getsemane acontece algo interessante. Em Marcos 14:34, diz aí, Jesus declarou: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ou seja, a despeito de todo o sofrimento que Jesus teve ao longo de sua vida, nada se compara aos últimos momentos da sua vida, da sua história. A minha alma está profundamente triste até a morte. É claro que Jesus teve medo da morte. Como ser humano, ele temia a morte, como nós tememos. Como nós, ele tinha o instinto da preservação, de que a vida deve ser preservada. Em Mateus 26, diz que Jesus, adiantando-se um pouco, prostrou sobre o seu rosto, orando a Deus, dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O que significam essas palavras? Se possível, que eu não enfrente a cruz, que eu não beba esse cálice como eu tenho que beber. Mas a oração de Jesus continua: todavia, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então Cristo sempre submeteu sua vontade à vontade do Pai. Ele temeu a morte, mas ele colocou-se à disposição para morrer. Ele não queria morrer, mas ele queria que a vontade do Pai fosse cumprida. Lucas 22:44 diz que ele, estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. A angústia de Cristo, o peso que ele carregou foi tão grande que Lucas declara que ele suou gotas de sangue. Sabe o que isso significa? É que Jesus estava imergindo numa angústia tamanha. Ele estava pisando sozinho o lagar do nosso pecado. Ele precisava ser o maldito de Deus, como disse Moisés e Paulo. Ele precisava assumir o pecado da humanidade, a culpa, a nossa culpa. Ele precisava morrer a nossa morte. E tudo isso ele fez sozinho. Então esses momentos no Getsemane foram momentos marcantes. E se não bastasse toda essa angústia que ele estava sofrendo, teve o fato de ele ter sido traído por Judas, negado por Pedro, os seus amigos, a quem ele conviveu por mais de 3 anos. E finalmente chegamos então ao momento da crucifixão. A lição de quarta fala que a morte por crucifixão era uma das punições mais severas praticadas pelos romanos. Jesus veio em carne humana, era carne como nós somos, e ele passou pela mais severa prova. Surras, açoites, pregos nas mãos, nos pés, o peso do próprio corpo pendendo sobre a cruz, a dor que deve ter sido insuportável. Pense no sofrimento físico que Jesus teve ao ser crucificado, ao ter suas mãos e pés traspassados por aqueles cravos. O mais interessante é que em todo momento em que Jesus está passando por essa angústia tal, a sua oração sempre é a mesma: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. No entanto, os sofrimentos físicos de Cristo foram brandos em comparação com o que estava acontecendo. Havia muito mais envolvido. O que estava envolvido?
o destino eterno da humanidade. Chegamos então ao verso-chave da nossa semana. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra, e por volta da hora nona, isso quer dizer 3 da tarde, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Por que Jesus reclamou com Deus que ele havia sido desamparado? Porque houve um momento, um único momento em toda a vida de Cristo, que o Pai teve que se afastar. O Filho precisava sorver o cálice do pecado por todos nós. E o Pai teve que ocultar sua presença. Então Cristo clamou e Cristo se agoniou porque Deus o havia desamparado. Porque ele não sentia a presença do Pai com ele nesses momentos finais da sua vida. Era verdade que o Pai estava ali, mas o Pai tinha que ocultar sua presença, porque ele estava morrendo no nosso lugar, pagando o preço do nosso pecado. A lição de quarta-feira, ela trouxe um comentário que eu achei muito especial e eu queria partilhar com você esse comentário. A última notinha de quarta-feira que diz: algo muito maior aconteceu do que apenas a morte, embora injusta, de um homem inocente. De acordo com as Escrituras, a ira de Deus contra o pecado, nosso pecado, foi derramada sobre Jesus. Na cruz, Cristo sofreu a justa indignação de um Deus justo contra o pecado, os pecados de todo o mundo. Como tal, Jesus sofreu algo mais profundo, sombrio e mais doloroso do que qualquer ser humano poderia conhecer ou experimentar. Eu queria que você pensasse na angústia mais terrível que você já passou na sua vida. Qual foi o momento mais dramático que você, como ser humano, já viveu? Talvez a perda de uma pessoa que você muito amava. Talvez uma doença que se abateu. Talvez um acidente trágico que ceifou da sua família, da sua vida, alguém que foi embora sem dizer adeus. Todo esse sofrimento que você passou, vivenciou, não pode ser comparado em nada àquilo que Jesus passou por mim e por você na cruz do Calvário. Essa lição nos leva a uma reflexão muito profunda. Estamos aprendendo a respeito do sofrimento e de como Deus permite certas vezes que nós passemos pelo sofrimento como forma de burilar, de aperfeiçoar o nosso caráter. Pois Cristo passou por todas essas circunstâncias para ser o meu e o teu Salvador. Por isso ele tornou-se, como diz a lição de quinta, o Deus sofredor e agora os seus seguidores. Enquanto estivermos nesse mundo, vamos sofrer, disse a lição. Esse é o nosso destino. A palavra de Deus está repleta de textos que nos alertam a respeito dessa verdade. Atos 14, 22, por exemplo, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Sim, Jesus não prometeu um caminho de rosas para ninguém. Importa, através de muitas tribulações, alcançarmos o reino de Deus. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, verso 29, Paulo declara: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente crerdes nele. É uma graça, a chance de padecermos por Jesus. É por isso que lá no Sermão do Monte, Jesus listou entre as bem-aventuranças aqueles que são perseguidos por causa dele. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, disse Cristo, e mentindo disserem todo mal contra vós. Vocês serão felizes. E Paulo completa essa ideia em 2 Timóteo 3,12, quando ele diz: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Por quê? Porque esse mundo não é o nosso lugar, não agora. Porque o mundo do jeito que está, ele não cumpre a vontade de Deus. A expressão mundo é usada na Bíblia como um símbolo do pecado, da desobediência,
da rebeldia contra Deus. E nós estamos no mundo mesmo sem ser dele. Então é por isso que nós vamos sofrer e vamos padecer. Mas não importa qual seja o nosso sofrimento, ou quais sejam os nossos sofrimentos, nós temos a promessa de vida eterna, graças ao que Jesus fez por nós. Graças à atitude nobre que ele fez, de se encarnar, de nascer nesse mundo, numa família simples, pobre, de viver uma vida sem pecado, de ter uma morte expiatória, de morrer e ressuscitar ao terceiro dia, de ir para o santuário celestial e lá interceder por nós. Nós podemos ter esperança de vida eterna, porque Cristo, que foi o servo sofredor, ele passou por todo o sofrimento, mas ele venceu. E hoje ele está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. É por isso que Paulo diz aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 15, verso 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então a nossa esperança, ela não pode estar apenas nesse mundo. A nossa esperança está além, está na volta do Senhor Jesus, quando todas as coisas serão restauradas à sua ordem inicial. Em João 10, 28, Jesus prometeu, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Sim, Jesus nos dá a vida eterna. Em Romanos 6, 23, Paulo escreveu, porque o salário do pecado é a morte. A morte é a consequência natural do pecado, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu gosto muito desse verso. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna. O presente de Deus é a vida eterna para mim e para você. É esse presente que Jesus nos oferece. Agora, antes de uma coroa de glória, você também terá uma coroa de sofrimento. A lição termina assim. Antes que Jesus coloque em nossa cabeça a coroa de glória e de vitória, havemos de passar pelo sofrimento. Nós estamos no crisol desse mundo. O próprio Cristo não foi isento de todos os problemas e sofrimentos, sendo ele o único homem que nunca pecou. E nós, pecadores? Nós sofremos pelos erros que outros cometem, sofremos pelo pecado que nós mesmos cometemos, sofremos injustiças, agrúrias, e estamos no mundo imperfeito. É necessário que soframos, porque o sofrimento nos ajuda, prepara o nosso caráter. Você já percebeu que, às vezes, quando tudo caminha bem, a nossa tendência mais simples é se afastar de Deus? Quando tudo está bem, as pessoas dizem, para que Deus? E muitas vezes Deus tem que nos colocar numa cama de um hospital para que o nosso olhar se volte aos céus. Mas assim como um cirurgião, que às vezes tem que cortar, fazer uma incisão, ou às vezes remover um membro para salvar a vida, Deus permite que o nosso caráter seja lapidado e passemos pelos crisóis da vida para ter o caráter purificado. Então, como diz o apóstolo, não estranheis o fogo que há ardente no meio de vós. Não estranheis. A lição terminou num ponto muito alto. Se Cristo sofreu, nós também temos que sofrer. Agora eu trago comigo um texto muito bonito de Ellen G. White, onde diz que Cristo calcou com os seus próprios pés os cruéis espinhos para tornar mais fácil a nossa passagem. Nunca seremos chamados a enfrentar uma prova que ele mesmo não tem enfrentado. E como ele enfrentou todas as coisas, ele se compadece dos que sofrem. E ele pode ser o nosso ajudador, o nosso conselheiro. Por isso hoje, querido amigo, querida amiga, faça uma reflexão na sua vida. Como está o seu coração? Como está você com Deus? Você tem aprendido através do sofrimento? Você tem visto a mão de Deus nas provas que chegam até você? A sua vida está tudo caminhando bem, a ponto de você esquecer-se de Deus? Pensa nisso. Antes de Jesus nos dar uma coroa de glória e de vitória, nós temos que usar uma coroa de sofrimento. São os crisóis da vida, mas não podemos desanimar, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria
vem pela manhã, bem cedo. Fica firme. Estamos quase no lar. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por essa lição que conforta o nosso coração, em sabermos que, a despeito de tudo que enfrentamos, temos um Deus que nos ama e que está olhando por cada situação que vivemos. Nos ajuda, Pai, a mesmo em meio às lágrimas, mesmo em meio à dor e sofrimento, ver a Tua face. Saber que o Senhor se importa, saber que o Senhor tem planos, nos ajuda. Cuida, Pai, de todos nós. Abençoe cada amigo, cada amiga que esteve agora estudando a lição comigo. Que a Tua bênção seja extensiva também à casa deles. E que nós entendamos de que o sofrimento é momentâneo, mas o peso de glória será eterno. Guarde a todos nós em Teu amor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Assim, nos despedimos da lição Provados no Fogo. Na próxima semana, começamos uma nova lição, juntos com o Dr. Alberto Tim, o autor dela, e a gente vai ter grande aprendizado com essa temática. Vamos falar um pouquinho sobre morte, ressurreição e tantos outros temas afins. Te espero no próximo vídeo. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as novidades, deixe o seu like, o seu dislike se você não gosta, deixe o seu comentário, isso tudo ajuda o canal. Tá bem? Muito obrigado, que Deus abençoe você, fica com Deus.